E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do canal Como Tocar Violino. Seja bem-vindo, bem-vinda. Se você ainda não é inscrito, ó, já clica aqui embaixo e ativa as notificações, porque toda quinta-feira rolam vídeos muito legais, como esse daqui que você vai ver hoje, certo? Depois lembra de deixar aquele feedback aqui, aquele joinha aqui embaixo, para eu saber que você está gostando, que estou agradando com o conteúdo e trazendo o melhor possível para você e melhorando cada vez mais. Bom, se você chegou até aqui é porque você está realmente interessado em tocar violino e aprender e fazer as coisas. Eu já disponibilizei aqui, ó, a primeira aula, acho que vai ficar aqui, né? Ou aqui? Não, acho que é aqui. A melhor primeira aula de violino. Se você não assistiu ainda, clica aí para assistir, porque realmente lá você vai ter a noção básica de geral, assim, né? Do começo do violino realmente. E hoje eu vou te dar uma luz aqui, um guia realmente de como encontrar as notas que a gente vê na partitura e tudo mais no violino. Se você ainda não sabe ler assim o básico de partituras, também é importante aprender, né? E tem um vídeo aqui também que você pode clicar, que você vai levar 5 minutos para aprender o básico da leitura ali e entender onde estão as notas realmente no pentagrama, que é a pauta musical, e depois você vai poder realmente aplicar no violino, certo? Então eu vou supor aqui que você já assistiu esse vídeo e que você já tem uma noção básica para identificar as notas nas 5 linhas aí do pentagrama. Como você já deve saber, as 4 cordas do violino, né? Sol, Ré, Lá e Mi, né? Do mais grave para o mais agudo, mas a gente conta realmente do Mi, Lá, Ré, Sol, do mais agudo para o mais grave. A primeira corda é a corda Mi, depois Lá, Ré e Sol, certo? E a gente vai colocar aqui, ó, cada uma dessas notas. A nota Sol, essa corda Sol aqui, ó, fica lá embaixo no pentagrama, tá vendo? Ali a primeira linha é a linha do Mi, aí você tem que descer a partir dela. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Então é esse Sol. Lembrando que quanto mais para baixo, mais grave. Quanto mais para cima, mais agudo, né? Então a próxima corda que a gente tem aqui, ó, a corda Ré, que se encontra ali, ó, tá vendo? Então você vê que ela já é um pouquinho mais para cima do que onde é o Sol. E a próxima, Lá, que fica ali, no segundo espaço, né? E Mi, lá no último espaço. E aí se você pensar bem, entre cada uma delas, se a gente for pensar Sol, Lá, Si, Dó, Ré, chegamos na próxima corda. Então sempre tem uma distância de 5 notas entre uma corda e a outra. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, né? A próxima. Aí Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, que é a próxima corda. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, que é a próxima corda. Então você vê que todas elas têm esse intervalo, né? Que é uma quinta que a gente fala, entre cada uma das cordas. Por que que tem esse intervalo? Porque a gente tem 5 dedos, né? Mas a gente não usa um aqui, né? Que é o dedão, a gente não usa, a gente só usa esses 4. Por isso que tem a corda solta, Sol. Aí depois, com o primeiro dedo, eu vou fazer Lá, Si, Dó, Ré. E aí o quarto dedo é exatamente igual à próxima corda, então já estamos certo. Então dá para fazer realmente todas as notas desse jeito. Por isso que as distâncias são exatamente essas, né? Agora, uma grande questão a se pensar. Por que que algumas pessoas colocam marquinhas no violino? Eu já vou ser bem claro com você, já vou te adiantar que nenhum aluno meu usa marquinhas. Por que não? Porque realmente, se eu fosse colocar marquinhas aqui, eu precisaria de muitas marquinhas no violino e ainda assim não seria preciso. Por que que eu falo que não? Quando a gente olha o violino, quando a gente está tocando, esse é o ângulo, certo? Você vê o violino desse jeito quando está tocando. Então, ó, se eu colocasse o dedo aqui ou 1 milímetro para o lado, você não ia saber. Então, realmente, a visão não é o melhor método de você ter uma precisão realmente de onde tem que colocar o dedo. Como que a gente vai então trabalhar isso? Ouvindo. Afinal, a música é para se ouvir e não para ver, né? Então realmente a gente precisa trabalhar a audição quando a gente está tocando violino, porque a visão é prejudicada. É diferente de um violão. Quando você vê alguém tocando violão aqui, você olha para baixo, seus dedos estão no seu campo de visão aqui, de lateral ainda, né? Então você sabe exatamente onde estão os dedos. E ainda que no violão tem as casinhas, né? Os trastes ali para você colocar os dedos. Então é muito mais simples. No piano, você olha aqui, o piano está na sua frente, você aperta a tecla que você está vendo realmente. No violino não funciona assim, porque você não consegue ter a visão clara, sabe? Mesmo com marquinhas, você nunca vai saber se seu dedo está exatamente em cima da marquinha ou se está 1 milímetro para frente, 1 milímetro para trás, porque visualmente é muito ruim essa visão assim, né? Eu nem sei como chama essa perspectiva, né? Sei lá, é muito ruim. Então realmente não é uma boa coisa usar a visão para produzir música. A gente tem que usar o ouvido, certo? E quando a gente passa a entender realmente as coisas no ouvido, como tem que ser as notas, aí não dá para errar.
Porque aí você entende onde é cada uma das notas. Independente de colocar aqui. Até se você desafinar o violino aqui, desafinar as cordas, você acertaria ainda onde que é aquela nota. Porque você sabe como é a nota. E não depende do visual, certo? E pode acontecer. Tipo, você tá tocando um negócio lá no meio de uma apresentação, no meio de uma música e uma corda desafina. Tipo, mesmo que seja um pouquinho, né? Voltou um pouquinho aqui e tal, ficou um tom abaixo. No lugar de ficar Sol, Ré, Lá, Mi, ficou Sol, Dó, Lá, Mi. E aí você então tem que corrigir isso no dedo, sabe? E se você depender da marquinha, é impossível você conseguir corrigir isso. Agora, se você sabe o som que tem que ser aquela música, cada uma das notas, as coisas, mesmo com o violino desafinado, você vai tocar afinado, certo? Então realmente precisa usar a referência auditiva. Mas vamos lá, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Já fiz algumas aulas sobre isso, sobre como tocar afinado, sobre como pensar. Tem aqui também um vídeo falando sobre percepção musical, que é exatamente isso, sabe? De passar a ouvir melhor as músicas, os sons, as notas. Então realmente vale a pena dar uma olhada depois, certo? Mas vamos lá, hoje é sobre achar as notas no instrumento, beleza? Então o que a gente tem que ter em mente aqui no violino? Cada espacinho, tipo por exemplo, se eu colocar o primeiro dedo aqui, ó, do lado da pestana, pestana é esse tracinho preto, né? Se você já assistiu a primeira aula lá, você sabe o que é pestana. Então, ó, se você colocar o dedo exatamente do lado da pestana, você só está mudando meio tom de distância, ou seja, um semitom. Pode chamar meio tom ou semitom, tem pessoas que chamam cada um de um jeito. Então, assim, cada distância que você colocar de um dedinho só, assim, juntinho, porque aqui não cabe outro dedo, né? Não cabe um dedo no meio dos dois aqui. Então, realmente, a cada dedo assim, ó, junto, se eu colocasse um dedo aqui, ó, é meio tom, meio tom, meio tom. E o que é meio tom? É a distância menor que a gente tem aí de uma nota para outra. Por exemplo, quando a gente pensa de Dó para Dó sustenido, que é uma nota entre o Dó e o Ré, né? Existe o Dó, o Ré, existe uma nota entre elas. Quando você olha no teclado, é fácil perceber isso. Porque você tem aquelas teclas brancas e tem as teclas pretas também em cima, né? Então, na verdade, a música não são só 7 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Na verdade, são 12 notas, porque tem as 7 notas brancas no piano, mais 5 notinhas pretas em cima. Então, você tem que ter em mente que cada uma dessas notinhas é meio tom de distância. Então, se eu tocasse Dó, Dó sustenido, meio tom. Dó sustenido para o Ré, meio tom de novo. Do Ré para o Mi bemol, meio tom. Vou mostrar isso. Olha só, aqui tá vendo notinhas brancas e notinhas pretas. O Dó é essa nota branca do lado aqui, ó, dessas duas pretinhas. Tem duas, três, várias vezes, né? E sempre que tiver as duas pretinhas, o Dó tá aqui, ó. Esse é o Dó, certo? Então, ó, do Dó pro Dó sustenido, que é meio tom acima, os sustenidos aumentam meio tom, bemóis diminuem meio tom, certo? Então, Dó sustenido vai ser meio tom acima do Dó. É essa notinha preta aqui, ó. Entendeu? Depois, do Dó sustenido, vamos pro Ré. Tá vendo que é meio tom de distância aqui. E se eu pensar a partir do Ré e falar assim, eu quero Ré bemol, é meio tom para trás dele aqui, ó. Eu vou aqui de novo. No mesmo lugar que é o Dó sustenido, ou seja, Dó sustenido é a mesma nota do que Ré bemol. Então é fácil pensar desse jeito, né? Existe uma nota entre as duas. Se eu pensar como sustenido, é em relação à nota de baixo, que é o Dó. Se eu pensar como bemol, é em relação à nota de cima, que é o Ré. Meio tom para baixo, Ré bemol, certo? Entendeu isso daí? Então olha só, agora o que acontece? A gente tem meio tom aqui, meio tom, meio tom, meio tom, e aqui não existe nota preta aqui, ó. Entre o Dó, Ré, Mi e o Fá. Entre o Mi e o Fá não existe um tom inteiro, só existe meio tom, porque não existe aqui, tá vendo a notinha preta? Quer dizer que daqui para cá, opa, já é meio tom. Isso daí é meio tom. Então quer dizer que de Mi para Fá é meio tom, assim como também aqui, ó. Do Si pro Dó também é só meio tom. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque aqui é mais visual do que no violino. O violino não é visual, certo? Agora vamos voltar pro violino. Então agora que você entendeu o que é meio tom, o que é um tom, né? E onde são essas distâncias, por exemplo, do Dó pro Ré existe aquela notinha preta. Então tem um tom inteiro entre o Dó e o Ré. Agora, do Mi pro Fá não existe notinha preta, então é só meio tom, um semitom. Assim como do Si pro Dó também. E aí, o que isso vai interferir aqui no violino?
Lembra que a gente estava falando, né, que quando eu coloco os dedos juntinhos assim, é como eu estou mudando meio tom para cada uma das notas. Quer dizer que se eu tocar aqui, ó, Sol, se eu colocar um dedo juntinho aqui, ó, meio tom acima do Sol, qual é a nota que é meio tom acima do Sol? Sol também sustenido, porque o sustenido aumenta meio tom. Então é Sol sustenido, essa nota aqui, certo? Porque ela tá juntinha. Agora, se eu falar assim, não, eu não quero tocar Sol sustenido, eu quero tocar Sol e Lá. Lá tem um tom inteiro de distância. Então, onde eu vou achar esse Lá? Que, na verdade, no pentagrama é essa nota aqui, ó, né? O Sol ali embaixo, subiu uma, chegou no Lá, né? Então, onde está essa nota aqui? Ela não vai ser junto aqui na pestana, porque aqui vai ser Sol sustenido. Então, ela vai ser separada, vai ser aqui, ó. Por quê? Porque seria como se eu estivesse colocando dois dedos aqui, na verdade, né? Sol sustenido e meio tom acima dele, o Lá. Mas eu estou colocando o primeiro dedo já no lugar do Lá. Entendeu? E aí, o melhor jeito de você afinar isso daí, essa distância de um tom inteiro, é pensar naquela musiquinha do Parabéns pra você. A partir de qualquer uma das notas, você consegue achar um tom inteiro com a música do Parabéns. Tá vendo? Não precisa tocar o resto, não. É só pra achar a primeira nota. Assim como se você fosse lá na corda Ré e quer achar o Mi. Parabéns. Tá vendo? Separado. Então não posso tocar ele aqui junto. Ele é separadinho da pestana porque tem um tom inteiro. Agora, se eu quiser uma nota de meio tom só de diferença, o que eu tenho que fazer? Tocar com os dedos juntos, né? Seja onde for. Tipo, vamos lá, vamos continuar a nossa sequência aqui. A gente achou Sol, o Sol sustenido que seria aqui junto e o Lá que é separado. Com o primeiro dedo ainda, vamos pensar nisso. Agora, se eu colocasse o segundo dedo aqui, ó, junto com ele, que nota vira? Meio tom acima do Lá, que é Lá sustenido, certo? Então, porque sustenido aumenta meio tom. E entre o Lá e o Si existe, né, o sustenido. Os únicos dois lugares que não existem é entre o Si e o Dó e o Mi e o Fá. Esses dois não existem um tom inteiro, é sempre meio tom. Quer dizer que não vai existir Mi sustenido ou Si sustenido, porque na verdade o Mi sustenido é o Fá já, né? E o Si sustenido já é o Dó, porque não existe aquela notinha preta entre eles. Beleza, então achei aqui o Lá, né? Se eu subir meio tom, Lá sustenido. Aqui é Lá sustenido. Ou Si bemol também, né? Se você pensar a partir do Si, descer meio tom é Si bemol. Ou Lá sustenido ou Si bemol. E o Si, então, natural, não vai ser junto, vai ser separado, porque tem um tom inteiro. Certo? E esse Si se encontra aqui, ó, na partitura, né? Uma notinha acima de onde é o Lá. Sol, Lá, Si, né? Então, Sol, Lá, Si. Olha, achamos aqui o Si. E agora sim, ó, do Si pro Dó. Lembra que essa é uma das exceções, onde não tem um tom inteiro, tem só meio tom. Então, do Si pro Dó vai ser junto, dedos juntos. Então, eu tô aqui, ó, separado, né, o Sol, Lá, Lá, Si, separado. E agora, o Dó é junto. Não vou colocar separado, vou colocar ele junto. Então, Sol, Lá, Si, Dó. Entendeu? Então, a gente já achou todas as notas que tem aí, ó, na corda Sol. Porque a próxima nota é o Ré. Eu posso tocar com o quarto dedo? Posso. Separado ou junto? Do Dó pro Ré tem um tom inteiro, não é? Então, separado. Certo? E aí, esse som é exatamente o mesmo desse aqui. Só que ele sai um pouquinho mais abafado, principalmente no psicato aqui, né? Tocando com o dedo. Porque eu tô apertando a corda, né? Tá vendo? Quando é a corda solta, ela vibra mais, né? O som sai mais expandido. Quando a corda tá apertada, no psicato aqui, ela sai mais abafadinha. Certo? Mas tem que sair o mesmo som, porque a gente está pensando nas distâncias de um dedo para o outro. Então todos os dedos vão ser pensados de acordo com a distância que tem que ser em relação ao dedo anterior. Por isso que a gente não deve tirar os dedos quando está tocando, né? Tocou aqui, ó. Mas sem tirar os dedos. Quando você vai subindo aqui, não vai fazendo assim, ó.
e tirou todos os dedos? Porque você perdeu todas as referências que você fez antes. Então realmente precisa manter os dedos, certo? Então a gente achou todas essas notas aqui de baixo, Sol, Lá, Si, Do, Ré. E se precisar ser um Si bemol, um Lá sustenido, um qualquer coisa assim, você sabe como fazer. Que vai ser Sol, Sol sustenido, Lá, Si, Si bemol, né? Ou Lá sustenido, Si natural, Dó, que já é meio tom. Se for Dó sustenido, vai ser separado. E o Ré aqui, ó. Porque do Dó sustenido pro Ré é só meio tom. Então por isso que eu fiz esses dois juntos. Mas se eu deixar Dó natural, aí é separado, certo? Mas é a mesma coisa, assim. No final, o quarto dedo está no mesmo lugar para tocar o Ré. Seja junto ou separado com o terceiro, eu mudei o terceiro, né? Eu sempre estou mudando os dedos de acordo com o anterior. Então, sempre o Ré lá, o quarto dedo, vai estar no mesmo lugar, independente das instâncias que eu estou colocando os outros dedos. Beleza? Então a gente já achou essas notas. Agora, na corda Ré, se eu colocar aqui, ó, Ré, juntinho aqui, Ré sustenido. Ou Mi bemol, se for pensar a partir do Mi. Agora, do Ré pro Mi, um tom inteiro. Separado, então. E olha o parabéns, ó. Tá vendo? Parabéns. E aí você sabe se tá afinado, porque se for você tocar... Não é assim, parabéns pra você. Sabe? Não é assim que é o parabéns. Também não é. Também não é assim, parabéns, parabéns pra você. Não é assim também, né? A não ser que você cante muito desafinado. Mas se você cantar e pensar afinadinho, parará, aí você acha onde é exatamente o Mi, que é um tom inteiro. Agora, do Mi pro Fá, se for Fá natural, junto, porque só tem semitom, é só meio tom de distância. Então, juntos, certo? Se for Fá sustenido, sobe meio tom. Se for Sol, junto com Fá sustenido, né? Então vai ser aqui. Mas se fosse Fá natural, junto e separado o Sol, porque do Fá pro Sol tem um tom inteiro. Certo? E do Sol pro Lá, mais uma vez, um tom inteiro, então separado também. E aí chegamos no mesmo som da corda Lá, certo? Vamos continuar. Próximo dedo aqui, ó, você colocar juntinho, Lá sustenido ou Si bemol, né? Separado, Si natural, que é um tom inteiro do Lá. E olha o parabéns aí, ó. Parabéns. Certo? Não posso desafinar isso aqui não, eu tenho que pensar no parabéns. Agora, próxima nota, do Si pro Dó, meio tom. Juntinhos. Agora, do Dó pro Dó sustenido, separado, né? Então, se eu fosse tocar Si e Dó sustenido, aí é separado. Mas Si e Dó natural são juntos. E do Dó pro Ré agora? Tem um tom ou tem meio tom? Um tom. Então, separado. Certo? E a próxima nota, eu quero tocar o Mi. Eu vou fazer Ré, Mi. E aí, tem um tom ou tem meio tom? Tem um tom. Porque os únicos lugares que tem meio tom é do Mi pro Fá e do Si pro Dó. Então, do Ré pro Mi que eu tô aqui, ó, vai ser separado. E aí chegamos no mesmo som da corda Mi, solta. E agora, se eu quero tocar, olha só, agora é importante. Porque do Mi pro Fá é meio tom. Então, essa é a única corda que se eu quiser tocar tudo natural, notas naturais, eu vou tocar aqui embaixo. Pertinho da pestana. Porque é Fá natural. Então, Mi pro Fá, só meio tom. Se for Fá sustenido ou Sol bemol, aí sim é separado. Mas o Fá natural é junto. E aí, pensar, Fá, Sol. O que eu tenho que colocar? Separado. Sol, se eu colocar aqui, ó, juntinho dele, que nota é essa aqui? Sol sustenido ou Lá bemol. E aí, separado sim, vira o Lá natural, porque do Sol pro Lá tem um tom inteiro. Certo? Se eu colocar agora aqui, ó, o quarto dedo juntinho, o que acontece? Virou Lá sustenido, né? Ou Si bemol. Porque tá junto do Lá. Agora, se eu quiser fazer Si natural, o que eu tenho que fazer? Colocar separado. E aí sim, sabemos todas as notas aqui no espelho, né? No braço do violino realmente, pra gente achar. Então você viu aí cada uma das notas na partitura, como encontrar elas aqui no violino, certo? Então assim, refaça isso,
vai prestando bastante atenção, você pode tocar isso com o arco, lentamente, sabe? Para você realmente encontrar cada uma das notas. E aí é só pensar em relação às notinhas aqui no pentagrama, para você ler a música e conseguir achar no violino cada uma das notas. O mais importante, não esquecer que quanto mais para baixo lá no pentagrama, ela é mais grave. Então vai estar aqui, para esse lado aqui, das cordas graves do violino, né? Agora, quanto mais para cima no pentagrama, vai estar mais para cá. Quanto mais para cima, mais agudo. Né? Então aqui, quando eu vou subindo os dedos, vai subindo no pentagrama também. Com isso, agora sim a gente pode encerrar esse vídeo e você já sabe tudo sobre como achar cada uma das notas no violino aqui, né? Óbvio que a gente só falou da primeira posição, que é quando a gente está com a mão aqui, tem a segunda, terceira, quarta, quinta, mas isso é um pouco mais pra frente, tá bom? Então, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pelo apoio. Qualquer comentário, dúvida, sugestão, crítica, coloca aqui embaixo que eu respondo todo mundo. E sempre eu respondo mesmo. Pode colocar que eu respondo. Beleza? Obrigado e até a semana que vem. Nas quintas-feiras tem um vídeo novo e na segunda-feira tem live ao vivo às 18 horas. Se você quiser assistir todas as lives que já tiveram e tudo mais, aí você tem que ser membro do canal. Clica aqui embaixo para ser membro que você vai ter acesso a todas as lives que já rolaram. Ah, e também não esquece de me seguir lá no Instagram, que é Arthur Lauton Violinista, tudo junto, que tem várias coisas que eu coloco lá, e dúvidas, perguntas, e um monte de coisa, conteúdo que nem sempre tá aqui no canal, certo? Obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau!